No início da história, vemos um mágico chamado Sr. K no palco realizando seu show de mágica. Sua mágica era muito boa, mas as pessoas não estavam prestando atenção. Pouco depois, o Sr. K chegou a um motel localizado num lugar deserto. O cachorro da gerente começou a rosnar para ele. Na manhã seguinte, ele tinha uma apresentação num café que ficava perto deste hotel. Quando ele perguntou o caminho à gerente, ela disse: "Amanhã eu te conto." "Você vai amanhã, não é?" A gerente levou-o até o quarto e contou todas as regras do hotel. Um pouco depois, quando o Sr. K estava saindo no corredor, viu uma criança pequena. Para alegrá-la, fez um truque de mágica. Ele tirou uma borboleta do nada. Mas a gerente olhou com raiva e a criança fugiu dali. O Sr. K começou a guardar suas coisas. Foi então que viu uns pés saindo de debaixo da cama. Quando se abaixou para olhar, um homem idoso o encarava. Sem dizer uma palavra, o homem saiu. Então, o Sr. K abriu o armário e uma empregada estava escondida lá. Ela também saiu sem dizer nada. O Sr. K viu duas pessoas conversando no corredor do lado de fora, mas assim que ele olhou, elas foram embora. Quando o Sr. K abriu sua mala, viu seu próprio pôster e o rasgou ao meio. Ele não viu que algo estava se movendo por baixo do papel de parede e que havia um vazamento de água ali. Na manhã seguinte, quando ia sair, ele assustou a empregada como uma brincadeira. Quando entrou no hall, viu escrito na tinta vermelha: Libertador. Ele continuou andando, mas não encontrou a porta de saída em lugar nenhum. Todos os caminhos estavam bloqueados. Foi então que ouviu um som vindo de dentro dos canos. O prédio inteiro começou a tremer. As luzes piscaram. Pequenos painéis se abriram nas paredes e alguns músicos saíram. Assim que saíram, começaram a tocar seus instrumentos muito alto. O Sr. K, em pânico, começou a fugir dali. Mas aquelas pessoas o perseguiram. Ele subiu um andar, mas os músicos chegaram lá também. Uma senhora idosa abriu a porta e o Sr. K escondeu-se no quarto dela. Lá, ele viu que havia duas mulheres. Depois, ele desmaiou subitamente. Pouco depois, o Sr. K acordou num sofá. Quando descobriram que ele era um mágico, ficaram felizes e perguntaram: "Você consegue serrar pessoas ao meio?" O Sr. K achou aquilo muito estranho, inventando uma desculpa, disse: "Lembrei de um compromisso. Eu vou." "Tudo bem, volto depois." Elas levarão-no até o mapa do andar. No mapa estava escrito: "Você está aqui", mas não havia indicação de saída. Quando ele perguntou às duas mulheres, elas disseram: "Não saímos deste hotel há anos porque as nossas pernas ficaram fracas. Não conseguimos andar muito." Elas disseram: "Se precisar de ajuda, você deve encontrar o oráculo." Ao sair, o Sr. K, com sua mágica, tirou uma flor do nada para elas e depois saiu dali. Ele continuou andando pelo corredor. As luzes começaram a piscar de novo e algumas crianças apareceram correndo. Uma mulher chamada Melinda foi de um quarto a outro. O Sr. K foi atrás dela, mas a porta estava trancada. Enquanto ele estava confuso, as crianças roubaram sua mala. O Sr. K correu atrás delas. Mas quando abriu a porta, havia apenas um armário dentro. Foi então que ele viu os membros da banda aparecendo novamente no final do corredor e dois garçons correndo para se esconder no armário. O Sr. K também o seguiu. Agora ele estava numa sala grande onde a banda estava tocando. Uma mulher chamada Gaga o viu e disse: "Chegou um novo hóspede." Ela puxou K e sentou à mesa principal. O Sr. K só queria encontrar sua mala, então Gaga foi procurá-la. Mas nesse momento, os garçons forçaram-no a sentar e começaram a servir comida. Quando o Sr. K tentou espreitar noutra sala, um homem bloqueou o seu caminho repetidamente. Ele não dizia muito, só elogiava Gaga incessantemente. Pouco depois, Gaga voltou e disse que não encontrara a mala. Depois, Gaga começou a cantar e a banda empurrou o Sr. K para fora da sala. No hall, todos agora estavam gritando. O Sr. K olhou para o relógio e percebeu que tinha perdido o seu show. De repente, um garçom caiu e a sua bandeja caiu nas mãos do Sr. K. Então, Melinda colocou-o na fila com os outros garçons e levou-o para a cozinha, lá embaixo. Lá, ela deu-lhe um avental e colocou-o na linha de cozinha. Um homem chamado Anton explicou que Melinda era filha do chefe e que o Sr. K tinha sorte de ter conseguido trabalho ali. O Sr. K mostrou a todos que era um mágico. Fez alguns truques com ovos, fez um pouco de malabarismo, mas Melinda apenas disse: "Venha pontualmente amanhã." Depois do trabalho, o Sr. K foi levado para o quarto, onde todos os trabalhadores estavam deitados. Ele sonhou que sangue escorria de uma racha na parede.
De manhã, Anton acordou. O Sr. K viu que suas roupas estavam muito velhas. Anton deu-lhe as calças de outro trabalhador. Na cozinha, o Sr. K ouviu novamente aquele som estranho vindo dos canos. Mas Anton disse para não se preocupar, que o sistema de água estava com defeito. Cansado, o Sr. K tentou sair dali. Mas Melinda puxou-o para o depósito. Ela empurrou-o contra uns móveis e fez tudo o que quis com ele. Depois disso, o Sr. K foi levado ao escritório do chefe. O chefe deu uma longa palestra sobre ovos. Depois, deu uma bebida ao Sr. K e disse que gostava dele e que talvez começasse a compartilhar todo o seu conhecimento com ele. Mais tarde, o Sr. K voltou ao seu quarto. Ele tinha alguns livros dados pelo chefe. Anton também pegou um livro. Depois disso, o Sr. K fez um pequeno truque de mágica com bolhas. Foi então que o som voltou a sair dos canos. O Sr. K saiu e trancou a porta. Ele esticou os braços e mediu a distância entre as duas paredes para ver quão larga era. Depois, foi à casa de banho e trancou a porta. A maçaneta começou a mexer. Só parou quando o Sr. K disse: "Irmão, estou aqui dentro." Então, uma voz suave disse: "É realmente você, libertador?" O Sr. K não entendeu. A voz disse: "Temos pouco tempo." Foi então que a tampa do ralo da casa de banho se abriu e várias mãos entraram. O Sr. K afastou-as a pontapés e disse: "Estão a confundir-me com outra pessoa. Não sou ele." As mãos começaram a puxar os seus pés. O Sr. K conseguiu libertar o pé com dificuldade. Com medo e confuso, ele decidiu passar a noite na casa de banho. De manhã, Anton foi buscá-lo para o trabalho. Mas o Sr. K vomitou. Depois, viu que a palavra libertador também tinha aparecido nas paredes dali. Quando perguntou a Anton o que significava, Anton disse para não ligar, que era tudo uma brincadeira. Que umas pessoas más deviam ter escrito. Depois disso, os dois voltaram para a cozinha. Enquanto trabalhavam, Anton contou que estava naquele hotel há 7 anos. Nem se lembrava da última vez que saíra. Por isso, também não sabia o caminho para a saída. Foi então que um cachorro se aproximou do Sr. K. Pouco depois, a gerente entrou na cozinha. O Sr. K seguiu-a, mas depois de algumas curvas, perdeu-a de vista. Então, o Sr. K foi ao escritório do chefe e disse que queria despedir-se para ser expulso do hotel. Mas o chefe disse: "Não, fica. Podes ter uma promoção, mas não fales em sair." O Sr. K recusou. Ouvindo isso, o chefe começou a chorar. Ajoelhou-se e disse: "Confia em mim. Desistir não é bom." O chefe levou-o a um novo lugar na cozinha e deu-lhe uma bela cabana. Anton ficou com ciúmes. Depois do turno, o Sr. K tentou falar com Anton, mas Anton estava zangado. Disse: "Só queres chegar ao topo antes de todos, não é, mesmo que tenhas de derrubar os outros." Depois daquele dia estranho, o Sr. K não tinha energia para lutar. Então disse: "Irmão, pensa o que quiseres." Foi para o seu quarto e dormiu. Mas ouvia os sons dos canos vindos de dentro das paredes. Amarrou uma corda da janela à porta para perceber se algo acontecia. De manhã, quando acordou, a corda estava frouxa. Significava que o quarto tinha encolhido e que o som estava a abanar as paredes. Correu até Anton e disse-lhe que o hotel estava a encolher. Mostrou que conseguia tocar em ambas as paredes com as mãos. Anton não acreditou, mas quando os dois foram à cozinha, havia um alvoroço. Todos estavam perturbados com a falta de espaço. O Sr. K disse ao chefe para despedir toda a gente: "Por favor, vamos embora deste hotel." Mas o chefe recusou. Disse: "Vamos continuar a cozinhar para os hóspedes." Ouvindo isso, o Sr. K ficou zangado. Subiu numa mesa e disse a todos: "A vossa vida não tem valor?" Ouvindo isso, a equipe começou a bater nos seus utensílios. O chefe sentiu uma dor no peito e caiu subitamente. Ainda assim, gritou: "Tirem-no da cozinha." A equipe empurrou o Sr. K para fora e fechou a porta. O Sr. K foi até as duas irmãs e viu que os hóspedes estavam a colocar os seus móveis no corredor porque os quartos estavam a ficar cada vez menores. Não havia espaço. O Sr. K ajudou-as a tirar o sofá para fora. Elas disseram que havia um poder divino dentro daquele hotel. Depois, as duas foram para o seu quarto e começaram a tocar música alta. O Sr. K foi para o seu quarto. Abriu uma gaveta e encontrou um mapa. Reparou que o som vindo das paredes estava a aumentar. Os canos estavam a tremer novamente. A banda estava a marchar pelo corredor. Gaga estava com eles. A equipe da cozinha também fazia música com os seus utensílios. Até a gerente estava a dançar.
Foi então que um cano rebentou. A água começou a infiltrar-se no papel de parede. O Sr. K sentiu uma dor de cabeça explosiva. Apareceu uma fenda numa parede. A janela do seu quarto partiu-se. Ele caiu. Todos os sons pararam subitamente. O Sr. K olhou para fora através dos vidros partidos e viu outras paredes do hotel. Foi então que todas as janelas se partiram e ele caiu na cama. Depois disso, o Sr. K colou o mapa na parede e colou um pequeno papel com o seu próprio desenho do corredor. O quarto estava ainda mais pequeno, então ele atirou alguns móveis pela janela. Depois, tirou o giz de um armário, percorrendo o corredor, começou a procurar a porta de saída. Ele foi marcando as paredes e o chão com giz e desenhando no seu caderno para completar o mapa. Num quarto de armazenamento, encontrou um pouco de comida. Por vezes, espreitava para a cozinha, mas Melinda afastava-o com um olhar. O mapa ficou tão grande que a sua mente começou a ficar confusa. Sob estresse, gritou pela janela, não vou desistir. Com o tempo, mais móveis apareceram no corredor, à medida que os quartos encolhiam. Um dia, o Sr. K viu o cachorro da gerente a lamber a parede. De repente, a luz acabou. O Sr. K pensou que estava sozinho. Mas uma lanterna brilhou e ele assustou-se. Quem segurava a lanterna era o mesmo homem que uma vez encontrara debaixo da sua cama. Ele deixou a lanterna cair no chão. Quando o Sr. K a apanhou, o homem tinha desaparecido. Ele olhou à volta, quando a luz voltou, o homem estava no fundo do corredor. O Sr. K fez-lhe muitas perguntas. Mas ele não respondeu. Quando o Sr. K se aproximou, ele recuou. De manhã, quando o Sr. K acordou na cama, viu que o mesmo homem idoso estava a dormir aos seus pés. Tentou acordá-lo, mas ele não se levantou. Mais tarde, quando o Sr. K estava a fazer o seu mapa, o homem andava a segui-lo. O Sr. K deu-lhe um doce, após o qual ele foi embora. Foi então que o Sr. K viu algo estranho a mover-se na fenda da parede. Ele puxou o papel de parede e havia uma criatura estranha lá, com tentáculos, muitos braços flexíveis. Quando a tocou, ela moveu-se e todo o edifício tremeu. A gerente também sentiu e começou a procurar a razão. O Sr. K tentou separar a criatura da parede com a ajuda de uma bandeja. Mas o edifício voltou a tremer. As luzes piscaram e um cano rebentou subitamente. Depois disso, o Sr. K saiu para o corredor. Viu o libertador escrito novamente. Quando foi para o seu quarto, o mesmo homem estava lá. O Sr. K bebeu um pouco de álcool, quando se virou, viu uma família inteira sentada perto da cama. No corredor principal, a gerente tentava manter a criatura presa na parede. Quando o Sr. K recomeçou o mapeamento, viu que os corredores estavam cheios de pessoas. Todas começaram a segui-lo, como se ele fosse um deus. O Sr. K zangou-se e gritou, não me toquem. Mas depois pensou, posso usá-las. Deu-lhes algum papel e giz e disse para ajudarem a fazer o mapa. Todos se espalharam felizes. O Sr. K subiu para cima de uns móveis e viu a gerente. Mas escorregou subitamente, batendo com a cabeça e desmaiando. Quando acordou, estava no seu quarto. Viu que todos tinham comido a sua comida, mas ninguém tinha feito nenhum pedaço do mapa. Um homem até estava a usar a sua escova de dentes. Furioso, o Sr. K fez regras para todos, mas ninguém cumpriu e muitas pessoas começaram a entrar pela porta e janelas. O Sr. K foi para a cozinha. A cozinha tinha ficado muito pequena. Mofo acumulava-se em todos os cantos, em todo o lado. A equipe estava a beber álcool como antes. O Sr. K não sabia o que fazer. Foi então que Anton veio de trás e disse para ele entrar. Mas o Sr. K recusou. Disse que não podia viver uma vida falsa. Anton disse, a tua verdade não é melhor que a de ninguém. O Sr. K não percebeu bem e voltou para o seu quarto. Mas desta vez a porta não abria. Muitas pessoas estavam a dormir perto da porta. Ele não tinha outra opção, então dormiu no corredor. O hotel cobriu-o com papel de parede, como se fosse um cobertor. De manhã, quando o telefone começou a tocar, o Sr. K levantou-se. Correu imediatamente para o seu quarto, mas viu que um hóspede atendeu a chamada e desligou. O Sr. K enlouqueceu. Agarrou o homem e gritou com ele, és maluco? Havia uma esperança e tu perdeste-a. Ele ficou tão violento que tiveram de o separar. Todos começaram a dizer que ele lhes tinha dado falsas esperanças. Você não pode encontrar uma saída. O Sr. K tentou explicar, eu nunca disse que era o vosso Messias. Mas ninguém o ouvia. Lentamente, todo o corredor encheu-se de mofo e um coelho apareceu. O Sr. K viu que aquele coelho tinha encontrado a sua mala.
Quando olhou para dentro, um cão passou a correr. O Sr. K seguiu e viu alguns homens a limpar o giz das paredes. Percebeu que estavam a trabalhar contra ele para que ele não pudesse sair. Afugentou todos aos gritos e correu de volta para o seu quarto. Lá, pegou numa vassoura e expulsou toda a gente à força. Depois de se acalmar um pouco, olhou para a cama e debaixo do lençol encontrou pedaços do mapa. Foi então que as coisas começaram a entrar pela janela sozinhas. Ele viu que as pessoas tinham tomado outro quarto e atiravam coisas para o castigar. O Sr. K partiu a cama e usou a madeira para bloquear a janela. Depois, a luz do teto começou a girar sozinha e estava prestes a cair. Mas nesse momento, o Sr. K desviou-se. Havia agora um buraco no teto e as duas irmãs espreitavam por ele e deram-lhe café enquanto ele tentava juntar o mapa. Pouco depois, o Sr. K pensou em sair e fazer novos pedaços de mapa. Mas viu que uma multidão zangada tinha bloqueado o corredor. Anton e Melinda também estavam lá. O Sr. K fugiu e voltou para o seu quarto. Bloqueou a porta com uma cadeira para que ninguém entrasse. As pessoas batiam com força na porta. Alguns atiravam coisas pela janela. Foi então que as duas mulheres disseram: a saída nem sempre está por onde se entrou. O Sr. K, num tom cansado, fez uma piada e abriu várias gavetas, mas assim que moveu o armário, viu uma coisa estranha, como um tentáculo, na parede. Tinha criado um túnel assustador ali. As irmãs disseram que o túnel era bonito mas repugnante. O Sr. K decidiu correr o risco. Mas as irmãs não foram com ele. Ele estava com medo, mas mesmo assim entrou no túnel. Viu uma luz à frente. Mas uma membrana estava a bloquear o caminho. Quando tocou nela, uma criatura estranha emitiu um som. O que queres? O Sr. K concentrou-se e sentiu que estava cansado. Não aguentaria muito mais. Mas mesmo assim, o Sr. K pensou: quero ser livre. Foi então que a multidão arrombou a porta e invadiu o quarto. Eles também ouviram a voz da criatura e pensaram que era o oráculo, que através dele podiam falar com Deus. Todos se ajoelharam e começaram a rezar. Muitas pessoas começaram a entrar no túnel e as suas ações estavam a magoar a criatura. As paredes do hotel começaram a tremer subitamente. O Sr. K percebeu que a estavam a matar. A gerente entrou e começou a puxar toda a gente para fora. Ela disse ao Sr. K: você é um assassino. Mas o Sr. K ignorou-a e empurrou a criatura até ela sair. Tudo ficou escuro. Subitamente, o Sr. K encontrou-se a flutuar na água. A criatura aproximou-se dele, agarrou o seu pé e puxou-o para cima, em direção à luz. E assim, finalmente, o Sr. K estava livre.